Se você torce pro Bahia, pode chegar, porque esse aqui é o seu cantinho. O papo de hoje tá quente, cheio de notícia boa, polêmica no ar e aquela resenha sobre renovação que divide opiniões. Então já chega com sua opinião engatilhada? Você acha que o Bahia deve renovar com o Ademir? E com Fred, o zagueiro que veio da base? Fica ligado porque a gente vai falar sobre isso, sobre possível reforço no gol com Patrick Cerqueira, sobre o que rolou nos bastidores com a CBF e, claro, sobre o clima esquentando entre o Bahia e a arbitragem brasileira. Para começar, a bronca é séria. O Bahia marcou uma reunião de urgência com a CBF? Isso mesmo. O clube resolveu bater na porta da entidade máxima do futebol nacional para tratar de um problema que está ficando insustentável: a arbitragem. Depois de mais um erro grotesco na partida contra o Grêmio, onde o árbitro ignorou o VAR e marcou um pênalti absurdo, o Bahia se sentiu literalmente assaltado em campo. Foi um lance revoltante, o Brasil inteiro viu. Marcos Felipe, nosso goleiro, foi acusado de derrubar o atacante deles, mas quem assistiu o replay viu que não tinha nada. O VAR chamou o árbitro, ele foi até lá, mas preferiu fechar os olhos e seguir com a decisão. E isso deixou todo mundo indignado. Antes mesmo da bola rolar contra o Grêmio, o Bahia já tinha mandado um ofício para a CBF alertando sobre o clima estranho criado após o jogo do Grêmio contra o CSA, quando os gaúchos também reclamaram da arbitragem. E olha só a coincidência, o Grêmio reclamou, correu para fazer reunião com a CBF, e no jogo seguinte foi justamente o Bahia quem pagou o pato com um erro ridículo. Isso aí parece aquela velha história de compensação, né? E quando essa lógica entra em campo, alguém sempre sai prejudicado. Dessa vez, fomos nós. A diretoria do Bahia, liderada por Carlos Santoro junto com o pessoal do Grupo City, parece que está começando a entender como a banda toca aqui no futebol brasileiro. Não dá mais para ficar calado. Não dá para remar contra a maré e fazer de conta que tá tudo certo. A reunião com o novo presidente da CBF, Samir Chaud, deve acontecer nos próximos dias, justamente para tratar dessa situação insustentável da arbitragem. O clube já enviou representação à comissão de arbitragem, formalizando a insatisfação com o que aconteceu. E vamos ser sinceros, ninguém aqui quer que o juiz apite a favor do Bahia só porque é o nosso time. O que todo mundo quer é justiça. Queremos que a bola decida, que o talento dos jogadores apareça, que vença quem for melhor em campo e não quem for favorecido pelo apito. A arbitragem tem que ser neutra, passar despercebida. A gente quer que os jogadores sejam os protagonistas, não o árbitro. Então tomara que essa reunião sirva para alguma coisa e que finalmente alguma mudança comece a acontecer. Agora bora falar de mercado da bola. Tem uma novela que já tá rolando há um tempo e pode estar perto do fim. Patrick Cerqueira, goleiro do Casa Pia, tá no radar do Bahia. Segundo informações de fora do Brasil, inclusive da página JF Transfers, o clube brasileiro tá bem interessado no atleta e pode avançar nas negociações nos próximos dias. Só que calma, torcedor, ainda não tem nada fechado. O que se sabe é que existe interesse mútuo. O jogador tem vontade de atuar no Brasil e o Bahia já fez contato. Mas por enquanto ainda tem muita coisa a ser discutida. Negócio de bastidor, sabe como é. E enquanto o mercado se movimenta, o Bahia também segue se preparando dentro de campo. O elenco treinou na PUCs em Porto Alegre, se preparando para o confronto contra o Internacional. E tem novidade boa! Ademir participou normalmente das atividades, ou seja, deve estar à disposição para a próxima partida. Jean Lucas também volta, depois de cumprir suspensão no Brasileirão. Lembrando que contra o Internacional, o jogo é pela Libertadores. Então o técnico Rogério Ceni vai poder contar com força quase total para esse compromisso. E falando em Ademir, vamos voltar para o tema da renovação. Segundo informações do Jornal à Tarde, o Bahia já iniciou conversas para estender o contrato do atacante, que termina no fim do ano. E junto com ele, outro nome que pode renovar é o do zagueiro Fred da base, aquele mesmo que foi titular contra o Cruzeiro e mostrou personalidade. Fred tem contrato até o final de 2026, mas o clube quer garantir logo a permanência dele por mais tempo. A ideia é blindar o garoto e evitar que algum clube de fora venha tentar levar ele antes da hora. Sobre o Ademir, a diretoria também se mostra inclinada a manter o jogador. Mesmo com algumas críticas da torcida, especialmente
Por chances claras desperdiçadas, Ademir é visto como peça útil no elenco. Ele é um jogador de 30 anos, experiente, rápido, que ajuda muito na recomposição e é bastante eficiente nos contra-ataques. Não é o cara dos gols, mas entrega assistências, puxa marcação e abre espaço. E num elenco que não é tão recheado assim, contar com uma peça como ele pode ser estratégico? O próprio Ademir já declarou em entrevista que está feliz no Bahia e quer continuar. Disse que tem vontade de seguir construindo sua história no clube e que acredita que no tempo certo tudo vai se acertar. Ou seja, a intenção dele é ficar. Agora resta saber se a diretoria vai apostar nessa renovação ou se vai buscar uma opção mais ousada no mercado. Para ser sincero, se for para não renovar com o Ademir, tem que trazer alguém realmente melhor? Alguém que chegue e resolva, tipo aquele atacante que a torcida sempre sonha? Porque tirar o Ademir para colocar um jogador do mesmo nível ou até inferior, aí não faz sentido. Enquanto isso, Fred, o zagueiro da base, vai ganhando espaço no elenco. Mostrou segurança quando foi acionado e tá no radar do técnico Rogério Ceni. É um garoto promissor de apenas 19 anos que já mostrou que pode competir em alto nível. E o clube não quer correr risco de perdê-lo lá na frente por causa de contrato? Então já começou a se mexer para garantir sua permanência por mais tempo. E é isso, nação tricolor, o clima tá quente tanto dentro quanto fora de campo. Tem bastidor pegando fogo com o CBF, tem negociação rolando no mercado, tem jogador voltando de lesão, tem renovação sendo discutida e tem muita expectativa pro que vem por aí. O Bahia tá se organizando, tá brigando pelos seus direitos e ao mesmo tempo montando um elenco cada vez mais competitivo. A temporada tá só começando e ainda tem muita história pra contar. E se a gente continuar esse papo, tem mais pano pra manga, viu? Porque quando o assunto é Bahia, sempre tem algo fervendo nos bastidores. E enquanto a gente fala de reunião com a CBF, de arbitragem problemática, de negociações engatilhadas e possíveis renovações, tem também aquela sensação de que o torcedor tricolor tá mais ligado do que nunca. Não dá mais pra aceitar erro atrás de erro, muito menos ficar assistindo tudo de braços cruzados. O torcedor quer atitude, quer resposta, e ao que tudo indica, a diretoria entendeu isso. Ir atrás da CBF, marcar reunião com o presidente e exigir respeito já é um sinal claro de que o clube não vai mais engolir tudo calado, porque quem viu aquele jogo contra o Grêmio sabe o quanto foi revoltante. Aquilo ali não é só um pênalti mal marcado. Aquilo é a imagem de um sistema que insiste em se proteger, mesmo quando o erro é claro, evidente, repetido. O mais curioso é que a reclamação do Grêmio contra o CSA, que gerou essa pressão prévia, teve resultado. Depois que reclamaram, se reuniram, adivinha? No jogo seguinte, contra o Bahia, quem saiu prejudicado foi o tricolor baiano. Parece coincidência demais, não acha? O que se viu em campo foi um espetáculo lamentável da arbitragem, com Bruno Arleu tomando a pior decisão possível mesmo, depois de ver e rever o lance no VAR. Isso coloca em xeque não só a competência dele, mas o próprio papel da tecnologia no futebol. Porque não adianta ter VAR se o árbitro não quiser ser corrigido. A impressão que fica é que existe um corporativismo que resiste até ao que está gravado em vídeo. E isso não é só contra o Bahia, não. Isso é um problema que já afetou vários clubes. A diferença é que agora o Bahia resolveu não se calar. E essa postura, essa cobrança, é o mínimo que se espera de uma diretoria que quer ver o clube grande. Agora, mudando o foco para dentro do elenco, é inevitável falar sobre Ademir. Esse nome que vira e mexe volta ao centro das discussões da torcida. Tem quem acha que ele não é decisivo o suficiente, que perde muitos gols, que não é o atacante que vai fazer a diferença em jogos grandes, mas também tem quem valorize a entrega dele, a velocidade, a capacidade de abrir espaço, de puxar contra-ataques, de voltar para ajudar na marcação. A verdade é que Ademir é aquele tipo de jogador que, mesmo não sendo protagonista, é extremamente útil. Ele se encaixa em vários tipos de jogo, em especial quando o Bahia precisa jogar no erro do adversário, no famoso jogo reativo. Ademir é uma arma perigosa. O detalhe é que ele já pode assinar com outro clube no meio do ano se quiser. O contrato vai até dezembro e sem renovação, o Bahia corre o risco de perdê-lo de graça. Por isso, a direção já se mexe. O próprio Ademir, como já disse em entrevista, quer ficar.
Tá feliz no clube, se sente valorizado, quer seguir construindo sua trajetória no esquadrão? Então a vontade do jogador existe. A questão agora é entender se o Bahia vai investir numa renovação ou se vai buscar uma peça nova no mercado que eleve o nível do ataque. Porque manter por manter também não adianta. Se for para renovar, que seja porque há convicção de que ele pode contribuir tecnicamente com o grupo. E aí entra a comparação inevitável com outros nomes que estão sendo ventilados. A torcida gosta de sonhar alto e tem todo o direito. Mas também é preciso ter os pés no chão. O Bahia vive um momento de reconstrução com o Grupo City, mas ainda não tem o orçamento de um Flamengo ou um Palmeiras. Então, muitas vezes, o clube vai optar por manter peças importantes do elenco, ao invés de fazer apostas ousadas e caras. Nesse cenário, manter Ademir pode ser uma solução mais segura? Claro que se surgir uma oportunidade boa no mercado, com um jogador de ponta que entregue gols e desempenho, aí sim vale a pena pensar diferente. Outro ponto que entra nessa equação é o elenco em si. O Bahia não tem um grupo tão numeroso. É um elenco competitivo, sim, mas que sente muito quando perde uma ou duas peças por lesão. E todo mundo sabe que a temporada é longa, cheia de jogos, viagens, campeonatos simultâneos. Ter opções confiáveis no banco é fundamental. E Ademir, querendo ou não, é uma dessas opções. Um cara que pode entrar no segundo tempo e mudar a dinâmica do jogo, principalmente em partidas fora de casa ou contra adversários mais ofensivos. Então, tecnicamente, ele ainda entrega. Pode não ser o craque da camisa 10, mas é um atleta que cumpre bem o papel tático. E falando em papel tático, outro nome que entra na lista de possíveis renovações é o do zagueiro Fred, moleque novo, da base, mas que mostrou maturidade e coragem quando foi chamado. Jogou contra o Cruzeiro num jogo difícil e deu conta do recado. Numa posição onde o Bahia já sofreu muito com lesões e inconsistência, ter um jovem com potencial e personalidade é ouro. Fred tem contrato até o fim de 2026, mas o Bahia quer se antecipar e tá certo. Porque se deixar para renovar só no fim do vínculo, corre o risco de perder a joia para algum clube de fora que chega com uma proposta melhor. Então, é melhor já garantir agora e valorizar quem está mostrando serviço. A renovação com Fred, inclusive, é um reflexo direto do trabalho da comissão técnica de Rogério Ceni, que tem olhado com carinho para a base e dado oportunidades reais para os meninos. E isso é muito positivo. O torcedor quer ver jogadores que tenham identidade com o clube, que vistam a camisa com orgulho. Fred é desses. E quanto mais o Bahia conseguir integrar a base ao profissional, mais sólido o projeto vai ficando. Enquanto isso, no mercado da bola, a possível chegada de Patrick Cerqueira segue em banho-maria. Ele é o goleiro do Casa Pia, time português, e vem sendo especulado como reforço para o Bahia. É jovem, promissor e já tem certa rodagem na Europa. As conversas ainda estão nos estágios iniciais, mas há interesse de ambas as partes. O jogador quer vir para o Brasil e o Bahia enxerga nele um bom nome para compor o elenco e talvez até brigar por titularidade no futuro. Só que, como sempre, negociação internacional é cheia de detalhe. Tem multa, tem burocracia, tem concorrência. Então, por enquanto, é paciência. O torcedor vai ter que esperar um pouco mais para saber se o negócio vai mesmo se concretizar. E no meio de tudo isso, o time segue trabalhando firme, o próximo jogo é contra o Internacional pela Libertadores e é mais uma pedreira no caminho do tricolor. Mas a boa notícia é que o elenco começa a ficar mais encorpado. Jean Lucas volta, Ademir treinou normalmente, e isso dá mais opções para o treinador. O momento é de recuperação, de reencontrar o bom futebol, de fazer o time engrenar de vez, porque o Bahia já mostrou que pode jogar bem, que tem qualidade, que pode ser competitivo, mas para brigar lá em cima precisa de constância. Precisa de desempenho sólido, jogo após jogo, principalmente fora de casa, onde o time tem oscilado. E claro, precisa de respeito da arbitragem. Não dá para ficar perdendo ponto por erro grotesco de juiz. Isso desmotiva o elenco, irrita a torcida e atrapalha todo o planejamento. O que se espera agora é que depois dessa reunião com a CBF, a coisa comece a mudar. Que os árbitros passem a ser mais profissionais, que usem o VAR de forma correta, que parem de influenciar no resultado. O futebol brasileiro tem que evoluir nesse aspecto e o Bahia tá fazendo sua parte para cobrar isso? Então, torcedor, fica ligado. O Bahia tá se mexendo nos bastidores, tá ajustando o elenco, tá de olho no mercado e tá cobrando o que é justo?
A temporada promete e ainda tem muita coisa para acontecer. Seja em campo, com bola rolando, ou fora dele, nas salas de negociação e nas reuniões de alto escalão, o esquadrão segue firme. A luta é grande, mas a vontade de crescer é maior ainda. E o torcedor pode ter certeza, o Bahia tá mais vivo do que nunca. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Os bastidores do futebol brasileiro foram agitados nesta semana com um rumor que está movimentando as redes sociais e os corredores dos clubes. Alan Patrick, um dos principais jogadores do Internacional, estaria de malas prontas para o Bahia. A informação ainda não foi confirmada oficialmente por nenhuma das partes, mas fontes próximas à negociação indicam que o meia estaria inclinado a aceitar a proposta do clube baiano, que vem investindo pesado para reforçar seu elenco, visando as competições nacionais e internacionais de 2025. Alan Patrick, de 33 anos, vive uma das melhores fases da sua carreira no Colorado. Ídolo recente da torcida, ele se tornou peça-chave no esquema do técnico Eduardo Cudê, comandando o meio-campo com maestria e sendo decisivo em diversas partidas. Por isso mesmo, a possível saída do camisa 10 soa como uma surpresa, principalmente diante do bom momento do Internacional na temporada. Segundo informações de bastidores, o Bahia teria apresentado uma proposta considerada irrecusável, não apenas pelos valores envolvidos, mas também pelo projeto esportivo que visa transformar o clube em uma das principais potências do futebol brasileiro nos próximos anos. A equipe baiana, que já vinha demonstrando ambições ousadas com contratações importantes, agora mira um jogador experiente e técnico, capaz de ser referência dentro e fora de campo. Fontes próximas ao jogador indicam que ele estaria balançado com a possibilidade de atuar no Nordeste, vivendo um novo desafio em sua carreira. Além disso, o Bahia, com a estrutura moderna da cidade tricolor e um planejamento financeiro sólido, se apresenta como um destino atrativo. A presença de executivos estrangeiros na gestão do clube também tem pesado na tentativa de atrair atletas renomados. Enquanto isso, no Internacional, a diretoria ainda evita comentar o assunto publicamente, embora já se especule sobre possíveis nomes para repor a saída do meia, caso a transferência realmente se concretize. Internamente, o clima é de cautela, mas também de resignação. O clube sabe que será difícil segurar o atleta caso ele manifeste a vontade de partir. Nas redes sociais, a torcida do Bahia já comemora de forma antecipada, enquanto os colorados demonstram preocupação e até revolta com a possibilidade de perder seu maestro. Embora, por ora, tudo ainda se trate de um rumor, a movimentação intensa nos bastidores indica que há, de fato, uma negociação em andamento. Se confirmada, a transferência de Alan Patrick para o Bahia será um dos movimentos mais impactantes da atual janela de transferências do futebol brasileiro. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times!